Você aí de casa sabe o que é um meliponário? E aí? Gente, os meliponários são os abrigos de abelhas nativas do Brasil, conhecidas por não possuir ferrão e não serem nocivas ao ser humano. Nosso querido Lohan Lima se arriscou em mais um desafio da nossa produção, foi conhecer de pertinho. Acompanhe. Que o Parque Augusto Franco, popularmente conhecido como Parque da Sementeira, é uma excelente opção de lazer para a família sergipana, disso muita gente sabe, não é mesmo? Agora, você sabia que aqui existe um lugar que tem muito a ver, com abelhas? Não com essa aí gigante, mas sim com outras de verdade de várias espécies. Eu estou falando do meliponário, um espaço que está localizado dentro do horto do Parque da Sementeira. E olha, ele possui importância fundamental para a educação ambiental. O horto, como um todo, ele foi criado com o objetivo de aproximar a população, dessa necessidade e sensibilização quanto aos cuidados com o meio ambiente. Então, em especial, o meliponário ele foi criado com essa intenção, de trazer o público a conhecer a importância da preservação dessa espécie, das abelhas, e quanto elas podem contribuir para a nossa qualidade de vida por meio da nossa alimentação. Então, as crianças, elas adoram porque elas saem de um ambiente totalmente diferente, de questão estrutural, e vêm para um ambiente natural. Então, esse acesso com a natureza acaba sensibilizando e tornando com que elas sejam agentes desse meio, que é o meio ambiente que nós tanto divulgamos em termos de proteção e cuidado. Você ficou curioso para conhecer o meliponário, né? A Paula disse que um tal de Luciano, que é muito amigo das abelhas, pode nos mostrar. Será que eu consigo achar esse lugar? Bom, agora eu fiquei muito curioso para saber onde é esse tal desse meliponário. Será que... Bom, ali tem uma abelha, ela tá com um potinho de mel. Eu acho que é por ali, o caminho deve ser esse. Vem comigo. Eu acho que é por aqui, meliponário. Opa! Ô de casa. Olá, boa tarde. E aí, tudo bem? Tudo bem. Você é o Luciano? Isso mesmo. Ah, bem que me falaram que tinha um biólogo chamado Luciano que cuidava das abelhas aqui do meliponário, é isso? A gente faz o que pode aqui. Bom, eu estou muito curioso para saber como é que funciona um meliponário. Então, o meliponário aqui da gente é um local onde a gente cria abelhas sem ferrão, certo? Que são diferentes daquelas abelhas tradicionais que a maioria das pessoas conhece. Aquelas abelhas que todo mundo vê, que passa até tem filmes a respeito, é uma espécie chamada de Apis mellifera. Ela realmente tem um ferrão e para proteger a sua colmeia, ela pode ferroar. As abelhas que nós estamos aqui são de outro grupo de abelha, que são abelhas sem ferrão. Na verdade, elas têm um ferrão, só que é atrofiado. Então, elas não usam esse ferrão como defesa. O meliponário da gente é um local onde a gente cria essas abelhas sem ferrão para explicar ao público a respeito da importância das abelhas para nós, seres humanos, como produtores de alimento, mas mais importante ainda, das abelhas para com o meio ambiente, já que elas são importantíssimas na polinização das plantas, na reprodução das plantas. Mas a importância delas quando vai buscar o alimento é que elas vão lá, se melam com o pólen da flor e quando vão em outra flor em busca de alimento, ela leva o pólen de uma flor para outra, ajudando a reprodução assim das espécies de plantas. Tem algumas espécies de plantas que dependem exclusivamente de algumas espécies de abelhas. Então, toda a biodiversidade dessas abelhas, que são chamadas de abelhas indígenas, abelhas são ferrões, são muito importantes para a reprodução das plantas, de uma maneira geral. Ou seja, sem as abelhas não tem reprodução de plantas. Isso mesmo. Inclusive, a utilização muitas vezes de agrotóxicos nas plantações prejudica muito essas populações de abelhas nativas. A gente está passível de, quem sabe, daqui a algumas décadas, sofrer bastante na produção de alimentos, porque muitos dos alimentos que nós consumimos, certo, das plantas que nós reproduzimos nas lavouras, elas dependem da polinização de abelhas. Nós não temos aqui, mas, por exemplo, tem uma abelha maiorzona, não é uma abelha social como essas, uma abelha chamada de mangangava, que é fundamental para a reprodução do maracujá, por exemplo. Só essa espécie de abelha consegue fazer a polinização do maracujá. Se nós tirarmos ela da natureza, com o uso de agrotóxicos, acabar prejudicando a sua vida, nós vamos ter que fazer, em muitos lugares isso já é uma realidade, uma polinização artificial, flor a flor numa plantação de maracujá. Pode ver que isso daria bastante trabalho, E elas fazem esse trabalho de graça para nós,
muito interessante a gente ver isso. Agora, nesse meliponário aqui, eu estou percebendo que nós temos algumas placas com alguns tipos de abelhas, algumas espécies, não é isso? Isso mesmo. O Brasil, um país tropical, rico por Deus, assim, bastante natureza. Nós temos centenas de espécies de abelhas. E aqui nós temos algumas dessas espécies, como por exemplo, a urussu nordestina, que é a maior espécie que nós temos aqui nesse meliponário. Temos também a jataí, que é uma das menorzinhas que nós temos. Temos a moça branca, a iraí, nós temos a mandaçaia e nós também temos aqui a abelha mirim, que é uma abelha bem pequenininha, também algumas pessoas chamam de abelha mosquito. E aqui não tem perigo algum, porque todas essas abelhas, como eu já falei, elas não ferroam, então vocês podem ver que a gente pode ficar aqui de uma maneira bem tranquila, elas estão entrando e saindo aí, terminando o seu ciclo diário de busca por alimento, sem perigo algum pra gente, certo? Elas têm outras estratégias de se defender. Tem algumas até, outras espécies que dão umas mordiscadazinhas com a sua mandíbula, mas não corre risco nenhum. Agora eu estou também bastante curioso para saber como é dentro da colmeia. Você pode mostrar pra gente? Ó, sim, tem uma colmeia aqui que a gente pode abrir para ver como é que elas estão aqui dentro e ver um pouquinho mais dessas abelhas. Nós vamos abrir aqui uma colmeia, uma parte da colmeia da abelha urussu nordestina, certo? Que é uma das maiores espécies que nós temos aqui. Não se preocupe que elas não vão ferroar. Então, apesar de ser parecidazinhas com a abelha tradicional, a Apis mellifera, essa daqui não tem aquele ferrão, então pode ficar tranquilo. Vamos dar uma olhadinha aqui. Essa parte da colmeia, elas estão construindo aqui, que é onde elas colocam os potinhos de mel. Então cada potinho desse daí, alguns vão ter mel dentro e outros vão ter o pólen. Certo. A gente pode tentar abrir aqui um e ver se a gente encontra um pouquinho. Estou. Emprestado um pouquinho. Vou pegar aqui emprestado um pouquinho de mel pra gente ver, ó. Elas fazem esses potezinhos e colocam o mel ali dentro. Você vai com a seringa. Eu vou com a seringa aqui só para pegar um pouquinho pra gente observar. A gente geralmente não retira o mel delas porque, como o meliponário não tem essa função de extrair o mel aqui no nosso meliponário, a gente deixa elas com um estoque de alimento para elas mesmo, certo? Mas quando vem uma visita especial, como é de vocês, a gente faz questão de mostrar, né? Então olha aqui o mel da famosa abelha urussu, produzido diretamente aqui no Parque da Sementeira. Quer experimentar? Eu quero experimentar, com certeza. Bota aqui um pouquinho aqui. Bota aí. Rapaz, docinho, hein? Os mel bastante apreciados na nossa culinária aqui nordestina. E se você pensa que as abelhas estão somente ali dentro do meliponário, nas caixas, nas colmeias, está muito enganado. Elas também estão aí nesses troncos, não é isso, Luciano? Isso mesmo. Então a gente acaba utilizando aqui esse espaço para conversar com o pessoal e dizer que as abelhas, é claro que na natureza, elas não vivem em caixinhas feitas ali de madeira, não. Elas vivem, algumas, em cima de árvores, formando colmeias com barro, com terra, mas a maioria das espécies que a gente tem aqui, elas vivem dentro do tronco de árvores. Elas aproveitam cavidades naturais, certo, dentro do tronco das árvores para construir as suas colmeias. E olha só, é uma excelente opção de lazer, de conhecimento, para a família, em especial para as crianças. Então eu queria que você reforçasse o convite para todo mundo que está nos assistindo. Então, pessoal, venham conhecer o Horto Florestal aqui no Parque da Sementeira, certo? Venham conhecer também o nosso meliponário, tragam suas crianças. A gente está aberto de segunda a sexta, aqui das 8 às 16 horas, para receber todos vocês. Venham conhecer e aprender um pouco mais sobre as abelhas.